Fala pessoal, tudo bem? Nesse vídeo, o nosso tema seria diversificação. Só que diversificação, para além do clichê que a gente ouve falar em todo lugar. É muito comum quem é assessor ou lida com investimentos usar esse termo diversificação e sempre recomendar que a gente tenha uma carteira diversificada. Porém, pouco se fala o porquê da diversificação, o porquê ela faz sentido ou não. E do meu ponto de vista, no que eu lido no dia a dia como assessor, eu vejo que é muito comum o investidor se empolgar com um tipo de investimento e, em função de uma expectativa de lucro absurdo, a pessoa simplesmente concentrar todo o patrimônio dela naquele tipo de investimento ou naquela específica aplicação, sempre com uma proposta de ter um ganho muito acima de qualquer outro investimento no mercado. Quando a gente aborda um cliente que tem esse raciocínio, é muito difícil a gente, como assessor, propor uma diversificação de carteira, porque aos olhos daquele investidor, ele estaria perdendo a oportunidade se ele trabalhar com ativos que podem, eventualmente, render menos, caso aquele cenário que ele tem na cabeça dele não se confirme na prática. Porque a pessoa vai sempre pensar que aquele investimento que ela tem em mente é o melhor do mundo. E se você propor algo diferente, eventualmente você está propondo algo que pode sim render menos. Mas o conceito da diversificação não é necessariamente a gente buscar sempre o máximo retorno, e sim você ter uma eficiência na carteira. Eu vou fazer um vídeo futuramente sobre a montagem de carteira. E o porquê é necessário que vocês tenham uma segmentação dos valores na carteira de investimento, independentemente do tamanho da carteira. O que eu estou falando aqui se aplica para uma carteira de 10 mil, de 20 mil, como de 100, 200, 300 mil ou mais. O conceito é o mesmo, só que a gente não pode deixar de aplicar ele simplesmente porque a carteira é pequena ou grande. Aí que faz sentido você ter uma carteira bem montada, mesmo ela sendo pequena, porque no momento que ela crescer, você tem a estruturação adequada. Bom, voltando aqui para a questão da diversificação. Teoricamente, os ativos eles são cíclicos. O preço das coisas oscila. Isso é muito comum. Se você olhar hoje o preço do petróleo, para dar um exemplo bem prático, a gente está no patamar em que o preço do petróleo ele nunca foi tão baixo nas últimas décadas. Consequentemente, a esse preço baixo dessa commodity, as empresas que lidam com o petróleo, elas tendem a perder valor, porque o que elas produzem, frente ao preço de mercado, está com um valor depreciado ao que foi no passado. Isso faz com que o valor da ação dessas empresas hoje esteja mais barato do que no passado, quando a gente tinha um preço mais elevado para a commodity. Mas como que eu vou incluir isso na minha carteira? Isso vai incluir da seguinte forma: se ciclicamente, se você fizer uma análise histórica e o preço do petróleo ele está baixo, talvez, se você não tiver nenhuma empresa de petróleo na carteira, faça sentido você incluir. Então você pode olhar, por exemplo, para Petrobras. Poxa, a Petrobras é uma empresa líder de mercado, ela é monopólio em vários segmentos de atuação com petróleo. No Brasil, ela é uma das maiores empresas, inclusive é uma das maiores empresas do mundo. Você, de repente, comprar com o preço do petróleo em baixa, o valor da ação em baixa, pode ser uma boa. Mas será que é uma boa você colocar todo o seu capital nela? É óbvio que não. Não é porque pode ser um bom negócio é que você vai concentrar todo o seu valor ali, porque senão você está comprado só em petróleo. Se o petróleo continuar caindo, você vai perder o seu dinheiro, você vai ter desvalorização na ação. Então o que eu quero dizer com isso? Fazendo a análise e detectando que no setor do petróleo existe oportunidade, você poderia colocar aquela parcela do teu capital que é mais direcionada a risco, a um investimento mais volátil, um investimento mais agressivo, você aloca isso daí numa empresa ligada ao setor petroleiro. Bom, bacana, feita a alocação, o restante dos valores você precisa ter em mente no que eles estão alocados e como eles vão responder frente à mudança de cenário. Para dar um exemplo, fora do mercado de ação, no momento em que você passa 30 dias seguidos tendo chuva, o que acontece na prática? Existe ali maior demanda por guarda-chuva.
Então, em tese, o preço do guarda-chuva fica mais alto em dias de chuva. E agora, você vai comprar guarda-chuva em dia de chuva? Se comprar, vai pagar mais caro. Então, qual seria a lógica do investidor que investe em ações, que tem uma carteira com um percentual direcionado para isso? Fazendo uma analogia, você tem que comprar o guarda-chuva no dia de sol, que você vai pagar em tese mais barato por ele. E no momento de chuva, você sabe que historicamente o guarda-chuva está mais valorizado, você vende o guarda-chuva. E quando fizer sol de novo, ficar 30 dias de sol, você vai comprar o guarda-chuva de novo, para você vender quando as chuvas voltarem. Então esse é o conceito da diversificação aplicado na carteira. É você comprar petróleo quando está barato, comprar petróleo, vender petróleo quando está caro, vender petróleo. Comprar guarda-chuva quando está barato, guarda-chuva, vender quando ele estiver caro. Se você tiver esses ciclos econômicos bem direcionados na sua carteira, a diversificação no longo prazo vai ser a sua ferramenta de retorno. Porque se você simplesmente comprar o índice Ibovespa, ou se você simplesmente comprar um pacote de ações e não se atentar ao ciclo econômico daquilo que você está comprando, você está incorrendo num erro que é muito simples de você identificar que é um erro. Basta você pegar o histórico de valor da Petrobras, o histórico de valor da Vale e de várias outras grandes empresas no Brasil, que você vai ver que as commodities, em geral, elas passam por ciclos de alta e ciclos de baixa. A ação da Vale é um excelente exemplo disso. Ela formou um V gigante ao longo do tempo. Ela tinha um valor alto, próximo ali de 2007, 2008, depois esse preço foi caindo, em 2016 ela valia R$8, depois a gente passou por um outro ciclo de alta, que começou a balançar lá depois de Brumadinho. Mas o que eu quero dizer é que quem simplesmente comprou a Vale em 2008 e esqueceu, hoje está mais ou menos, está tendo até prejuízo, está até perdendo o valor da ação. Agora, quem se atentou para o ciclo econômico e conseguiu comprar ela no momento em que fazia sentido comprar e consolidar no momento que fazia sentido consolidar, e foi mantendo uma carteira diversificada, porque daí você tira de minério, vai para petróleo, tira de petróleo, vai para varejo, tira de varejo, vai para outra coisa, que é a forma correta de você lidar com essa parcela da carteira que é voltada para o mercado de ações. É você ter a diversificação. Ah, mas a diversificação, ela se aplica só para o mercado acionário? Não. A gente pode se atentar à diversificação em todos os mercados, principalmente o de renda fixa. Eu preciso fazer um vídeo aqui para vocês só para falar de curva de juros, para a gente ser mais específico nisso. Mas o mercado de renda fixa, você pode trabalhar com uma grande eficiência se você se atentar ao ciclo econômico. Na corretora, eu canso de ver cliente que está comprado em CDI, está comprado em Selic, e ele pegou toda a queda da Selic, de 2016 até agora. Então, o investidor simplesmente ele alocou 20, 30, 40% da carteira dele, ou às vezes até mais, tudo em Selic, em Tesouro Selic, ou títulos atrelados ao CDI, e essa pessoa foi amargando prejuízo desde 2016. Em 2016, a nossa Selic estava em 14,25. Depois ela foi caindo, ela foi sendo cortada. Isso tudo estava evidente que iria ser feito dessa forma. Com o Henrique Meirelles, com o Paulo Guedes, ficou evidente que a proposta era de ter esses cortes. Eu posso abordar isso mais especificamente em outro vídeo, mas isso estava claro para qualquer analista financeiro que a gente estava passando por um ciclo de corte na Selic. Ah, mas como eu posso ganhar dinheiro nisso? Onde entra a diversificação nisso? Poxa, se é um cenário ruim para quem está comprado em Selic, porque o projeto do governo é cortar a Selic, é reduzir de 14% para menos de 4% ao ano, olha o tamanho da queda, de 14% para menos de 4% ao ano. Percentualmente isso é uma queda muito expressiva. Como que a gente protege o capital nesse cenário? Poxa, existem títulos prefixados, por exemplo, onde você consegue prefixar. Em 2016 a gente tinha prefixado pagando 14%, 15% ao ano, 16% ao ano, tinha CDB garantido pelo FGC e tudo mais, pagando 16% ao ano. Ah, mas no prefixado existem riscos? Existem riscos. Se a inflação subir, você pode eventualmente ter prejuízo real ali no título. Porém, numa carteira diversificada, na parte de renda fixa, a gente é obrigado a entender o ciclo de juros. A gente é obrigado a dizer para o cliente, poxa,
a Selic está no ciclo de corte, então a gente pode proteger isso trabalhando com o pré, a gente pode proteger isso trabalhando com o título que paga a taxa fixa mais a inflação. Então a gente vai criando um mecanismo na carteira que, acontecendo esse cenário de queda na Selic, você tem uma proteção, você não vai acompanhar toda a queda. Numa carteira diversificada, a gente vai trabalhar a diversificação como uma forma de mitigar risco. Então, poxa, o cenário hoje tudo indica que vai cortar juros. A gente vai trabalhar uma carteira na parte de renda fixa que ela vai te proteger dessa queda na taxa Selic. Ou no mercado acionário, a gente vai trabalhar com a lógica do guarda-chuva que eu falei. Né? Comprar o que eventualmente está barato e que pode estar passando por um ciclo futuro de alta. Acontecendo, se confirmando esse ciclo de alta, a gente vai fazer a venda desse papel e vai entrar em outro papel que, em tese, trabalha o mercado que está mais frio e que pode vir a reaquecer. Então, isso a gente precisa fazer com o mercado de renda fixa, com o mercado de renda variável. Lembrando que renda variável, eu vou fazer um vídeo específico sobre isso, a gente pode trabalhar com ações, fundo imobiliário, fundos multimercados, fundos de ações. Existe aí uma série de polêmica, né, com esses tipos de fundos, né, multimercado, fundos de ações, mas com certeza na hora certa a gente vai desmistificar isso também, eu vou abordar esses temas. Mas por hoje é isso.